Oi, tudo certinho com vocês por aí? Aproveitando que falamos um pouquinho sobre princípios de direito do trabalho no último vídeo que postei aqui, resolvi trazer mais para vocês sobre os tão importantes princípios do direito do trabalho. Como sabemos, os trabalhadores passaram por longas batalhas até conseguir os direitos que temos hoje. Esses que visam proteger os trabalhadores da vilania patronal, pois ao saberem que todo trabalhador necessita de trabalho, pois é a única forma digna de se manter e manter suas famílias, exploram a força de trabalho, desprezando por vezes a dignidade do trabalhador. Para elucidar a questão, eu trago para vocês hoje uma reflexão sobre o filme A Greve, de 1925, filme mudo e maravilhoso. São cenas memoráveis, uma fotografia preta e branca maravilhosa, trazendo a realidade do trabalhador, que é na verdade uma peça nas mãos do empregador. E olha, gente, é com pesar que observo nesse filme que a nossa realidade de hoje, dos trabalhadores de hoje, não é tão diferente daqueles trabalhadores. Podemos ter mudado de roupa, de hábitos, implementado tecnologias, mas no final, o trabalhador ainda é o elo mais fraco da relação de trabalho. E digo isso não pelo fato de ser o trabalhador o coitado que precisa de proteção, porque é analfabeto ou porque não entende seus direitos, ou ainda não sabe se expressar. Não é nada disso. É o elo mais fraco da relação de trabalho, porque ele, por natureza, é um ente individual. Muito embora sejam muitos,
e o próprio filme menciona que o trono dos poderosos são sustentados pelas mãos do trabalhador, mesmo assim, é o trabalhador mais fraco frente ao poder coletivo do empregador, que é um ser coletivo por natureza. Observamos isso através de uma cena do filme, onde alguns acionistas, 4 para ser mais exata, vão deliberar sobre as reivindicações dos grevistas. E decidem que nenhuma delas procede. Enfim, podem voltar ao trabalho ou morram de fome, pois não há mais dinheiro para comprar comida. Isso é assim até hoje. E se não fosse a Justiça do Trabalho para julgar essas situações, todas as reivindicações teriam o mesmo resultado. Então, abandonem todo o preconceito que colocaram na cabeça de vocês, de que o trabalhador é aproveitador, de que tem direitos demais, de que a Justiça do Trabalho de nada serve e tem que acabar. Essas são afirmações absurdas que não merecem nem sequer ser repetidas. Foi em razão desses desmandos que, além da legislação que veio para corrigir as desigualdades impostas à classe dos trabalhadores e operários, surgem também bases fundantes do direito do trabalhador, que são denominados princípios. Os princípios de direito do trabalho e princípios de direito no geral. Os referidos princípios, como já falamos, são base para a interpretação do nosso direito. E são eles os seguintes princípios: o princípio da proteção, o princípio da irrenunciabilidade, o princípio da continuidade e o princípio da primazia da realidade. Esses são princípios específicos do direito do trabalho. Além desses, ainda existem o princípio da razoabilidade e o princípio da boa-fé. Esses dois últimos não são especificamente de direito do trabalho como os primeiros, mas de direito comum. Para Américo Pla Rodrigues, que é autor da obra Princípios de Direito do Trabalho, o princípio da proteção é a própria razão de ser do direito do trabalho. Assim, o princípio da proteção ele se desdobra em 3 subprincípios. O primeiro, indúbio pro operário. O segundo, a aplicação da norma mais favorável. E o terceiro, a aplicação da condição mais benéfica. Todos eles voltados ao trabalhador. O indúbio pro operário traz a questão de que, quando houver dúvida acerca do direito a ser aplicado, se decidirá em prol do operário. Tendo em vista que o contrato de trabalho, por exemplo, é praticamente um contrato de adesão, pois o empregado não tem poder de decidir sobre as condições do mesmo, é certo que a interpretação do contrato deve ser feita em favor do empregado. Ressaltamos apenas que esse princípio só é aplicável ao direito material do trabalho. No que infere à parte processual, o referido princípio não é aplicado, como, por exemplo, a análise de provas. Não se aplica o indúbio pro operário. A aplicação da norma mais favorável. Frente à existência de 2 normas que tratam do mesmo direito ao empregado, aplica-se a mais favorável ao empregado. Segundo Américo Pla Rodrigues, também a posição mais favorável reside no meio termo, ou seja, desde que seja respeitado um conjunto integrado de normas sobre a mesma matéria, pode-se valer de normas distintas para efeito de comparação. Por exemplo, a Constituição Federal determina o acréscimo de 50% das horas extras. E se a convenção coletiva determinar um percentual maior, a gente aplica a convenção coletiva no todo. A aplicação da condição mais benéfica. Esse subprincípio ele veio solucionar casos de sucessão normativa, pois pressupõe a existência de uma situação concreta, anteriormente reconhecida, e determina que ela deve ser respeitada, na medida em que seja mais favorável ao trabalhador que a nova norma aplicável. Por exemplo, um regulamento novo da empresa, que altere algumas cláusulas. Para os empregados contratados na vigência do primeiro regulamento, é esse que vai valer. Quanto ao princípio da irrenunciabilidade, entende-se a irrenunciabilidade como a impossibilidade jurídica de privar-se voluntariamente de uma ou mais vantagens concedidas pelos direitos trabalhistas em benefício próprio. É o direito do trabalho norma cogente, justamente por conta de abusos e exploração do trabalhador, como vimos no filme e como sabemos que existiu há tanto tempo atrás e ainda existem. Esses direitos foram impostos pelo Estado e por isso não podem ser renunciados pelo empregado, mas são passíveis de ser transacionados na presença do Estado, ou seja,
frente à Justiça do Trabalho. Para o princípio da continuidade, temos que o mesmo cuida de atribuir ao direito do trabalho a missão de zelar tanto pelo presente quanto pelo futuro do trabalhador. Percebe-se, então, que esse princípio está estabelecido em favor do trabalhador. Assim, quando houver dúvidas com relação ao término do contrato, presume-se que o término se deu sem justa causa, pois presume-se a continuidade do contrato de trabalho, nunca a demissão por conta do empregado. No que infere ao princípio da primazia da realidade, aqui se estabelece que o contrato de trabalho é um contrato realidade, o que significa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, o que ocorre na prática, isso é, ao que sucede no terreno dos fatos. Assim, concluímos que os princípios de direito do trabalho foram criados com o fim de coibir as desigualdades muito claras existentes entre empregadores e empregados. Sendo que, por certo, é o trabalhador a parte mais fraca da relação de trabalho, como já dissemos, tendo em vista que sua subsistência está na mão do empregador. Por isso, a preocupação com o trabalhador. E muito embora nos dias de hoje alguns entendam que os empregados não necessitem mais dessa proteção, isso não é verdade, pois o poder do empregador ainda é o mesmo, e não podemos enfraquecer o empregado frente às inúmeras flexibilizações que vêm surgindo. Assim, cabe a nós, advogados, interpretarmos essas normas à luz dos princípios de direito do trabalho, buscando sempre essa proteção, privilegiando o empregado, para que ele possa manter seu emprego e sua família. E é isso, gente. Nosso vídeo termina por aqui. Não esqueça de deixar seu like e seus comentários, que serão muito bem-vindos. Além do que, essa interação ajuda no crescimento do nosso canal, o que, por certo, se reverterá em conhecimentos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.